Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, gente, é super importante, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando. O Vasco já enviou proposta pelo artilheiro do Volta Redonda, notícia exclusiva que você terá aqui no nosso Café Vascaíno. Desfalque para o jogo de amanhã, diante do Nova Iguaçu, aquele medo que eu falei ontem da torcida do Fluminense que não foi no Maracanã na vitória em cima do Audax. Por isso, muitos torcedores estão achando que o Vasco, como visitante, irá colocar um público maior do que o mandante no próximo domingo. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral e se inscreva no nosso canal que só cresce, gente. É muito importante você se inscrever aqui no Fanático Vascaíno. Direto e reto ao primeiro assunto do nosso Café Vascaíno, notícia exclusiva para você que curte o nosso canal. O atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro da competição, recebeu uma proposta do Vasco antes do jogo com o Volta Redonda. Vasco e Volta Redonda, na última segunda-feira, em que o Vasco perdeu para o Volta Redonda por 2-1, no dia do jogo, o Vasco enviou uma proposta, isso mesmo, ao representante do Lelê. Aliás, depois do jogo, o representante do atacante Lelê, o agente Márcio Bittencourt, recebeu várias ligações. E do tipo, você está aí acompanhando o jogo? O jogo foi em Cariacica. Como é que é a situação desse cara? Diz aí quais são os valores. Grêmio, Cruzeiro, Botafogo procuraram o agente do atleta. Ele recebeu uma proposta antes de começar o campeonato estadual para jogar na Coreia, para receber R$1 milhão e ele não quis jogar. Inclusive, os representantes do Profut Itaboraí, clube com o qual ele tem os direitos econômicos, e federativos presos, achavam que a negociação seria, claro, que vantajosa para o clube sensacional, mas o jogador quis apostar na permanência no Volta Redonda e o agente dele da mesma forma, por isso a sequência para o campeonato estadual e está dando certo. O cara está metendo gol e está despertando interesse. A notícia é essa, torcedor, para você. Notícia exclusiva. O Vasco enviou uma proposta para contratar o jogador antes do jogo com o Volta Redonda. Claro que outras vão começar a pintar, como as sondagens que eu falei de Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, e aí ele vai analisar a melhor proposta. Detalhe, um dos donos do Itaboraí, Profut, enfim, um dos caras que comanda por lá, tem muita amizade com o Abel Braga. Notícia que foi veiculada na semana passada, e aí isso pode abrir uma porta para o Vasco da Gama. Enfim, essa é a informação. E ele seria uma peça de composição de elenco, um reserva imediato ao Pedro Raul, que está confirmado amanhã para enfrentar o Nova Iguaçu lá em Brasília. Esse jogo teve o mando de campo negociado pelo Nova Iguaçu, que é o mandante, vai ser disputado lá em Brasília e o Vasco vai como visitante. Aliás, é a propósito, convite que eu já faço a você, amanhã com imagem e a minha transmissão, do jeito que você já está acostumado, pela Dali, a plataforma que tem a imagem do Campeonato Carioca. Então não perca, amanhã, aqui vai ser só com som, vai ser nos dois canais. Mas na Dali, você vai acompanhar com imagem. Então você pode acessar o Plano Cruz Maltino e assistir esse jogo de amanhã com a minha narração. Você vai escolher o perfil e claro que vai ser o Fanático Vascaíno. Você vai ter Vasco e Fluminense no outro domingo no Maracanã e eu estarei lá no Maracanã narrando esse jogo também. E ainda tem o Clássico com o Flamengo também. São 3 próximos jogos e mais semifinal e, se Deus quiser, a final. Aliás, falando em Flamengo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu estou muito em dúvida se no próximo sábado tiver a final do Mundial envolvendo Flamengo e Real Madrid, se eu narro a final aqui, torcendo mesmo descaradamente para o Real Madrid. E não vamos fazer hipocrisia nenhuma aqui, não. Ala Madrid. Sim ou não? Comenta aqui. Eu quero a sua opinião se você gostaria que nós fizéssemos aquela narração que vocês estão acostumados com o Vasco para o Real Madrid, caso tenha final com o Flamengo. Comenta aqui e a gente vai decidir durante a semana. Bom, outro assunto envolvendo o Clássico com o Fluminense,
que é o mandante da partida do próximo domingo, terá o torcedor do Fluminense mais tempo para comprar o ingresso. O do Vasco, salvo engano, é a partir de quinta-feira. Há um temor muito grande da diretoria do Fluminense. Ontem, na vitória por 3-0, apenas 10 mil torcedores foram ao Maracanã. E é isso. Ainda quer administrar o Maracanã, dando um prejuízo gigante, né? É diferente, gente. São torcidas totalmente diferentes, não tem como comparar. Cada um com o seu tamanho, com a sua grandeza. Mas até o Sandro, que é o representante do Sentimento Tricolor, daquele perfil que fez o vídeo, falou, pô, domingo aí contra o Fluminense, os caras vão lotar norte, leste, oeste, a gente vai ficar com 3 mil na sul e tal. E ele até me procurou, vamos fazer uma live, vamos bater um papo, um cara aqui parece ser um papo bem legal também, acho que vale fazer esse bate-papo aí às vésperas do jogo, enfim, deixar mais para o final da semana. Mas enfim, é um jogo em que o Vasco precisa embalar, amanhã com o Nova Iguaçu e Fluminense também. Por que eu digo isso? A rodada não foi boa para o Vasco. Bangu venceu, Fluminense venceu, Botafogo venceu, todo mundo que estava em cima somou pontos. E estão distanciando do Vasco. O Vasco hoje, claro, que tem 2 jogos a menos em relação ao todo do campeonato, nós estamos na 7ª rodada, mas ele tem um jogo a menos em relação ao Botafogo e ao Flamengo, por exemplo, que é o líder da competição. Em relação ao Fluminense, são 2 jogos a menos. O Vasco vencendo amanhã o Nova Iguaçu, pula para 11 pontos, fica 2 do Fluminense. Vencendo, não vou nem falar do clássico com o próprio Fluminense, o clássico com o Botafogo dia 16, que é aquele jogo atrasado da 3ª rodada, aí sim o Vasco tira o Fluminense do G4. Mas ele tem que vencer ou empatar pelo menos o clássico com o próprio Fluminense, porque se ele vence o Vasco, a distância abre de novo, independentemente do resultado com o Botafogo. O Vasco paga um preço, como já pagou em outros anos, de colocar um time reserva para começar a competição. Esse foi um risco assumido para que o time principal estivesse na Flórida, fazendo a Florida Tour diante do River Plate e do Inter Miami. Risco calculado, valeu a pena não, dá tempo de correr em busca desses resultados? Sim. O problema é que foi perder por Volta Redonda. Isso aí não estava no script. Era vencer Portuguesa, Volta Redonda, Resende, Nova Iguaçu. Aí os clássicos você troca, empata, perde um, ganha outro. Ficava ali numa conta bacana. Agora, quando tropeçou diante de um pequeno, vai ter que buscar diante de um grande. Aí talvez esteja o grande problema. Grande abraço, bom ter você aqui no nosso Café Vascaíno, ó. Deixa seu like, comenta e compartilha. A gente é muito importante, ativa a notificação também. Espero você sempre aqui no nosso canal. E se é novo, se inscreva. Rumo aos 120 mil amigos até o fim do mês. Fechado? Quem topa esse desafio? Tamo junto. Vambora, sempre. Mais tarde tem vídeo na hora do almoço e à noite também. Tamo junto, gente. Ótima semana. Aqui, ó. É Vasco.